quero falar algo que Deus realmente colocou no meu coração e eu estava ficando confusa. Semana passada eu fiquei bem confusa. Eu falei, Jesus, não estou entendendo. O que você está querendo com isso? Porque sobe a Saila para fazer oferta e usa o meu texto. Eu falei, não, talvez não seja. Eu falei, se ela tocar no que eu vou falar, eu vou mudar de texto. Mas ela não tocou. Eu falei, glória a Deus. Aí vem o Randy Clark, faz o mesmo. Eu falei, Jesus, você está brincando comigo. Se ele falar o que eu vou falar, eu vou mudar de... Aí fiquei nessa dúvida, nessa luta, mas eu creio que realmente é uma palavra de Deus para a nossa vida e eu realmente acho que o Senhor está querendo nos falar muitas coisas que a gente não conhecia dentro de um texto tão conhecido. Enquanto eu preparava o Bela, essa pregação, antes mesmo de desenvolvê-la, para a coisa não ficar assim muito sugestiva, né, sugestionável, enfim, normalmente eu preparo minhas pregações também a partir de alguma visão. E eu vi um caminho como se fosse rural, né, vegetação dos dois lados, mais cara de pasto, de grama, uma coisa assim, uma estrada, né, de terra, mas assim, tudo muito perfeito, sabe? Parecia uma pintura. Aquela estrada não tinha irregularidades, não tinha poeira, era perfeito. E eu nos vi andando por essa estrada e lá na frente tinha uma luz branca muito forte, mas que não feria os olhos. Você podia continuar olhando para aquilo e a gente sabia que, de fato, aquele era o nosso destino. E, enquanto a gente ia, parecia que tinha vida na vegetação, nas laterais daquela estrada, e não dava para ver nada, só dava para ver vegetação. Mas, às vezes, a gente percebia que tinha alguma coisa diferente. E quando nós parávamos para perceber o diferente, na verdade, tinha uma mulher caída no meio daquele matagal que não era visto. Matagal, eu vou falar vegetação, que não era visto. E, quando nós parávamos, se abria um caminhozinho, como uma trilha, para que a gente resgatasse aquelas mulheres. E isso foi acontecendo ao longo do caminho, e a sensação que eu tinha é que ninguém chegou naquela luz sem ter resgatado algumas mulheres. E eu quero que você abra as suas mãos, porque o que eu estou crendo nesses dias... e mais uma coisa, a gente recebeu ontem à noite uma visão de uma irmã, e ela viu uma mulher muito grande, uma mulher gigante, na verdade, se eu não me engano, ela estava vestida de branco, e ela estava deitada sobre um lençol muito branco, e essa mulher se levanta. E eu olhei aquilo, a primeira coisa que me veio foi a noiva de Cristo, pura, imaculada, maravilhosa, que Jesus, né, está preparando. E eu fui falar com o Luiz, e ele falou assim, na verdade, eu acho que é as mulheres que Deus está levantando para essa geração. Falei, uau, acho que você acertou mais do que eu, embora a gente seja noiva, não estava totalmente errado, não vou dar todo o crédito assim para ele tão fácil, né? Mas eu achei que faz muito sentido, né? Eu queria até depois perguntar a essa pessoa o que de fato ela sentiu, porque muitas vezes Deus nos dá alguma coisa, mas Ele também sinaliza né, para que é aquilo. Mas eu creio que é sobre isso, né? O que Deus está falando, o que Ele falou ontem, o que Ele vai falar hoje, eu acho que é sobre te levantar para uma nova estação, né, com roupas brancas, vestes brancas. Isso fala de santidade, consagração, se separar para o Senhor. Isso fala de um novo tempo muito especial. Abra sua Bíblia comigo, acompanha no telão, como você preferir, Lucas 8:40. A gente vai ler um texto grande. Enquanto você vai chegando lá ou vai chegando aqui, eu vou começar para a gente não ir avançando no tempo. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio, se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus, então, o acompanhou, cercado pela multidão. No meio do caminho, uma mulher
do povo sofria havia 12 anos com uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou de Jesus, tocou na borda do seu manto, no mesmo instante a hemorragia parou, e Jesus perguntou: quem tocou em mim? Todos negaram, e Pedro disse: mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não podia permanecer despercebida, começou a tremer, caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então, ele disse: filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia, e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, ela está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida, levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Pai, nessa manhã, nós te apresentamos essa palavra, esse tempo, e pedimos que o teu Espírito traduza tudo que vai ser dito aqui ao coração de cada filha, que cada uma saia daqui com a mensagem dos céus, a mensagem que o seu Espírito quer pregar para o coração delas nessa manhã. Pedimos a tua graça, que o Senhor nos acompanhe no falar, no ouvir, e que essa palavra seja como uma refeição fresca, Senhor, servindo as suas filhas nessa grande mesa que o Senhor falou ontem. Abençoamos esse tempo, tomamos a autoridade no teu nome, amarramos todo espírito contrário e te pedimos que a nossa casa, a nossa família sejam guardadas e abençoadas por ti, enquanto nós estamos aqui na sua presença. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a graça que acompanha um testemunho. A história anterior a essa, desse capítulo 8 que a gente acabou de ler, nos conta da tremenda libertação que um jovem gadareno, experimentou, um rapaz atormentado por espíritos malignos que vivia no cemitério, trazendo terror a toda aquela região. E quando Jesus liberta esse homem, quando a cidade vê que aquele homem havia sido liberto, eles sabem, se interam de todo o episódio, eles ficaram tão assustados e eles rejeitaram a presença de Jesus e suplicaram que ele fosse embora daquele povoado. Jesus, então, embarca, deixa Gadara e ele vai para o outro lado do mar da Galileia, onde acontece esse episódio. Agora, preste atenção no título dessa palavra. Todo testemunho é acompanhado por uma graça. Jesus deixa Gadara, mas ele deixa em Gadara um homem empoderado com uma graça redentora por causa de um testemunho. Onde ele foi marcado por Jesus, sendo retirado, assim, grandemente do reino das trevas e plantado no reino da luz. Esse homem, então, sai dali, ele se torna um grande pregador, um grande missionário, e ele faz por 10 cidades, o que Jesus fez com ele em apenas um encontro. A graça que ele recebeu quando Jesus toca a sua história, fez dele um mensageiro dessa experiência, contando a todos o que ele tinha vivido em Gadara. Então, nesse cenário espiritual, porque no natural tem muito mais do que isso, Jesus volta, então, cruza o mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado, diz
que a multidão estava esperando por ele com grande alegria e cheia de expectativas. E nesse ambiente, né, nessa recepção, aquele povo, aquela multidão começa a acompanhar Jesus, e quando ele chega, o coração dele é sobre liberar mais graça, que se tornasse um testemunho na vida daquelas pessoas. E, né, e aí tudo, né, algo que eu quero marcar nessa manhã, para você já ir estabelecendo isso no seu coração. Todo testemunho, toda história, toda experiência que você tem com Jesus precisa ser entregue para outra pessoa. Tá certo? Nós recebemos uma experiência de uma cura. Você precisa orar por outras pessoas pelo mesmo tema. Porque o testemunho carrega em si uma graça para que você dê de graça, com graça, aquilo que você recebeu da mesma maneira. Então, a multidão esperava Jesus com grande expectativa, e nesse meio tempo se aproxima de Jesus um pai aflito, pedindo ajuda, porque a sua filhinha de 11, 12 anos estava próxima da morte. Jesus prontamente, né, acompanha esse homem, e a casa de Jairo era o destino de Jesus naquele momento, se não tivesse tido uma outra situação no meio do caminho. Lembra que toda aquela multidão queria estar com Jesus, senão eles estariam em outro lugar. Todos eles tinham uma história, todos queriam tocar, todos queriam ouvir, todos queriam aprender, todos queriam ver aquele cara que fazia tantos milagres. Diga para a sua vizinha, mesmo que Jesus esteja ocupado, no meio de tanta gente, ele para te atender. E é nesse contexto que essa mulher, também muito doente, toca as bordas das vestes de Jesus, atrasando a ida dele para atender a filha de Jairo. Agora diga para outra vizinha do outro lado, Jesus atende a todos que o desejam de todo o coração. Pergunta para ela o que você veio buscar. Diga, você vai levar. Quantas acreditam? Dê um aplauso para Jesus. E daí eu fico imaginando a angústia de Jairo. Ele tinha feito o pedido primeiro, ele chegou antes, o pedido era urgente, e Jairo via como Jesus se comportava com aquela multidão, como ele era atencioso com todo mundo, como ele parecia não ter pressa. As horas estavam passando, a menina não poderia esperar tanto tempo, porque a situação era grave. Faz cara de paisagem, não levanta a mão agora, né? Quem de vocês já não fez uma oração e você viu Deus atendendo a oração do outro e a sua parece que ele esqueceu? Ó, essa aqui, com você não? Com você aconteceu também? Aconteceu? Não. Sim? Então, pois é, essa aqui foi corajosa, levantou a mão, né? Jesus está vindo, fica tranquila que ele vai chegar lá. Então, eu fico imaginando Jairo recebendo aquela notícia do falecimento, e talvez ele provavelmente ele pensou, se essa mulher não tivesse atrapalhado, talvez minha filha tivesse tido uma chance. E enquanto Jairo chorava, olha que cena, gente, difícil de entender às vezes, especialmente quando a gente é a pessoa que chora, né? Enquanto Jairo chorava, a mulher celebrava, completamente curada, né, por ter tocado nas vestes de Jesus. E naquele momento, tudo parou de uma maneira assim, inesperada. Todos queriam ouvir a história. Jesus tinha perguntas para fazer, a multidão também. Agora, imagine aquela fração de segundos que tudo isso está acontecendo. Jairo está sendo assolado, oprimido por aquela tristeza, a desesperança, enfim, aquela tristeza crescendo dentro dele, e todos celebrando e parando para ouvir a história daquela mulher. Agora, a gente vai abrir um parênteses aqui, dar uma pausa nessa história, e a gente vai ler um trecho dessa história da mulher, né, da mulher que sofria de hemorragia, em Mateus 9:20. Diz assim:
uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Aqui tem mais uns detalhes que Lucas não traz, mas vamos parar para ver a história dessa mulher. Aqui a gente tem uma pessoa enferma no seu corpo, por 12 anos essa mulher sofreu com essa hemorragia constante. E interessante, gente, que essa enfermidade, que a sua enfermidade começou quando a menina estava nascendo, a filha de Jairo. Se deram no mesmo ano, enquanto uma nascia, a outra adoecia. Enquanto a menina crescia saudavelmente por aqueles 12 anos, naquele mesmo período a mulher ia padecendo com uma enfermidade que ia roubando a vida, a alegria de viver, né, a vida social, enfim, e com todas as implicações que uma mulher naquela condição podia carregar. Ou seja, aquela enfermidade não afetava só o físico, certamente afetou o emocional, o espiritual. Provavelmente, ela tinha orado tantas vezes, Deus, né, me cura disso aqui, me ajuda. Provavelmente, ela fez os sacrifícios, foi pedir oração ao sacerdote, ela deve ter feito tudo o que era possível, e como nada aconteceu, ela perdeu todos os recursos dela, tentando alguma coisa, provavelmente, ela se ressentiu com a paternidade de Deus. Quantas vezes a gente ora por muitas coisas, chega uma hora que a gente fica meio ressentida, não vou orar mais, se Deus quiser, Ele que faça. Aí alguém te oferece oração, você nem aceita. Né? Enfim, às vezes, isso acontece com a gente, porque na nossa humanidade, nós nos ressentimos, e eu imagino que em algum momento essa mulher parou, né, para pensar se ela era mesmo a filha de Deus, era ou não era? E se fosse filha, o que justificaria tanto sofrimento? Se ela fosse filha, por que o pai não respondeu a oração dela? Por que tanta humilhação? Será que ele se importava mesmo com ela? Será que ele ouviu as orações? Provavelmente, gente, àquela altura, ela já nem se sentisse mais filha de Deus. Sabe quando chega alguém para você e faz uma afirmação bíblica? E você fala, não sei se eu acredito nisso. Porque, às vezes, a sua vida está tão difícil que fica complicado acreditar que o Senhor se importa. E as implicações da doença dessa mulher naquela época, elas eram muito sérias, elas eram muito duras, porque uma pessoa naquela condição, ela não tinha liberdade nem para sair de casa, ela literalmente vivia isolada da sociedade, porque ela era considerada uma mulher impura. Né? E provavelmente com essa impureza devia vir muitas críticas. Certamente é uma pecadora. Certamente fez alguma coisa bem grave, porque se Deus não ouve a oração, se Deus não cura, se aquele sacrifício lá que ela fez com os sacerdotes, como manda a lei, não resolveu, essa mulher tem um problema. Melhor ficar longe dela. Então, ela era impura e corria o risco de contaminar as outras pessoas. Eu ouvi uma história que uma pessoa com essa condição naquela época só poderia sair de casa em caso de emergência, e enquanto ela ia andando pelas ruas da cidade, por causa da tal emergência, ela tinha que gritar, impura, impura. Ou seja, impossível não receber olhares de crítica, de julgamento, de desprezo. Eu fico imaginando ela gritando e as pessoas aproveitando para se afastar um pouquinho mais, né? O que só aumentava o jugo do sofrimento daquela mulher. Mas quando ela ouve falar dos milagres de Jesus, da compaixão que ele carregava pelos necessitados, ela encontrou esperança. E aqui eu quero acrescentar, né, um comentário que o Randy Clark fez na quarta-feira, porque isso não tinha na minha pregação, acrescentei só para dar uma enriquecida, porque achei sensacional.
quando ele diz que lá em Lucas 6,19, anterior a esse texto, que é em Lucas 8, Jesus estava se tornando muito famoso e provavelmente ela ouviu a história de Lucas 6,19, que dizia: todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, né, e curava a todos. E ela pensou, eu não posso... Bom, deixa eu continuar aqui, senão eu pulo meu esboço, depois eu não me acho aqui, deixa eu voltar para cá. Então, provavelmente, essas histórias que ela ouviu encheram o coração dela de esperança, e ela resolveu sair ao encontro de Jesus e provavelmente saiu de casa sem que ninguém percebesse, crendo naquele testemunho que ela ouviu. As pessoas só tocam na veste dele e sai poder, e elas são curadas. Então, eu fico imaginando, enquanto ela caminhava pelas ruas com o coração acelerado, procurando por Jesus, porque Jesus não tinha um ponto fixo. Ele está ali na comunidade cristã de Curitiba, ele está na sinagoga, ele podia estar em qualquer lugar da cidade. Então, imagina que ele estivesse fazendo isso em Curitiba e você tem que sair de casa e você não sabe onde ele está. Ela saiu procurando por ele, né? E provavelmente, enquanto ela ia caminhando, coração acelerado, pensando nas coisas, se eu apenas tocar na veste dele, mas, enfim, eu não tenho direito de sair nas ruas, meu Deus, eu nem poderia estar aqui, será que ele me veria? Mas, por outro lado, ele é tão ocupado, são tantas pessoas, mas se eu apenas tocar na veste dele, né? Conforme aconteceu lá em Lucas 6,19, eu não vou nem precisar falar, eu toco, recebo a cura e vazo, ninguém vai nem perceber que eu estive aqui. Enfim, gente, ela foi nessa expectativa, e eu achei tão interessante que, há um tempo atrás, eu atendi uma mulher que ela estava carregando uma maldição, né? Eu não vou entrar na história, porque não interessa, eu só quero tocar na parte que me interessa. E essa mulher fechou os seus olhos e ela se viu coberta de um inseto que parecia uma abelhinha. É como se tivesse passado mel nela e tinha essa abelhinha por todos os lados. E ela nem abria os olhos para falar comigo. E ela falava assim, entre os dentes, porque se ela abrisse a boca, entraria um bichinho. Então, foi uma experiência muito forte, e durante o desenrolar disso aí, ela se vê diante de Jesus, e ela pega as vestes de Jesus, ela passa, e aquilo vai tirando aquela que eu vou chamar de maldição. Antes, ela tentava tirar, e aquilo brotava. Tirava e brotava, mas quando ela toca nas vestes de Jesus, as vestes eram poderosas para resolver aquilo. E eu fico pensando, se só as vestes são poderosas, imagina o que é tocar em Jesus. Então, quando a mulher da nossa história apenas toca nele, ele pergunta, quem me tocou? E todos negaram, mas Jesus insistiu na pergunta, gente, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E o pessoal devia estar assim, né, gente? Gente, acabou de acontecer em Lucas 6 a mesma coisa. Claro que dele saiu o poder, porque as pessoas tocam. Isso já é comum, isso já acontece com frequência. Mas Jesus insistiu, não, eu quero saber quem me tocou, porque dessa vez foi diferente. E quando a mulher percebe que ela não podia mais ficar ali despercebida, escondida, tremendo, ela cai de joelho, e aí ela conta tudo o que aconteceu. Agora, gente, vamos ler lá Lucas 6,19. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos dos seus seguidores, uma grande multidão que vinha de todas as partes da Judéia, Jerusalém e lugares distantes ao norte, como o litoral, Tiro e Sidom. Era muita gente. Eles tinham vindo para ouvi-lo, para serem curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Agora, por que eu quero ler isso? Porque nenhuma daquelas pessoas chamou a atenção de Jesus para ele perguntar, quem me tocou? Muitos tocaram. E Jesus, então, ele quer fazer uma diferenciação com a história dessa mulher.
Porque, de fato, muitas coisas aconteceram nesse episódio que foi algo tão especial que ela ganhou um destaque nas páginas da Bíblia. Deus realmente quis eternizar a história dessa mulher. E Ele não fez isso com nenhuma das histórias de Lucas 6,19. Então, além de receber a cura no seu corpo adoecido por causa da presença de Jesus, a alma dela foi curada outra vez. Por quê? Porque ali naquele toque ela tem de volta o status de filhas que havia sido perdido naqueles 12 anos de decepções. E aí eu entendi aqui qual foi a diferença, por que Jesus quis expor a história dessa mulher. Jesus fez isso por causa de uma palavrinha chamada paternidade. Sabe, quando a verdadeira paternidade foi restaurada na vida daquela mulher, a nuvem da opressão foi dissipada, a paz que ela tinha perdido voltou. Agora, eu não sei se vocês conseguem perceber quanto poder teve nessas duas palavras. Filha, anime-se. Sabe, essas palavras, elas foram um estrondo no mundo espiritual que quebrou cadeias, né, rompeu com todo o sofrimento, e a cura foi imediata. Naquele momento, todos os questionamentos foram respondidos, todas as dúvidas se desfizeram, e aquela mulher está ali prostrada diante de Jesus, porque ela caiu de joelho, e eu imagino a cena, gente, porque não está escrito. Eu imagino Jesus tocando nela, no seu ombro, segurando ela pela mão, levantando essa mulher, e pela primeira vez, depois de 12 anos, ela estava recebendo um toque de alguém. Porque quem é impuro, ninguém toca, ninguém toma da mesma vasilha, ninguém cumprimenta, ninguém abraça, ninguém diz feliz aniversário, ninguém quer nem conversar. Quantos tempos da pandemia, 1,5 metro de distância? Gente, fala sério, depois da pandemia, você ia abraçar alguém, a pessoa dava um passo para trás, não dá um ruim? Imagina isso por 12 anos, com uma pessoa impura. E eu perguntei, sabe, o pai, falei, por que Deus? Por que Jesus? Por que Espírito Santo? Perguntei para todo mundo. Fiz uma enquete. Por quê? O pai fez questão de que Jesus a chamasse de filha. Que, aliás, gente, é a única mulher que Jesus chama de filha. E a resposta que eu recebi no meu coração é que ela precisava ser chamada de filha porque ela não se sentia filha. Quantos têm pai e mãe aqui? Você nasceu de pai e mãe? Né? Não levanta a mão agora. Quantas de vocês já não sentiram que os seus pais amavam mais os seus irmãos do que você? E tem uns que fazem pior. Não levanta a mão, né? Não é para levantar. Gente, a minha irmã, ela pegou a certidão de nascimento dela para saber se o nome dela estava lá registrado com os pais. Então, isso é comum, não se sentir filha. E não se sentir filha de Deus é mais comum ainda. E o sofrimento que aquela mulher carregava só reforçava esse sentimento de que ela não era filha. E provavelmente esse era o principal questionamento da vida daquela mulher. Há um ditado que diz que todos são filhos de Deus. Gente, isso não é bíblico. Só é filha de Deus quem recebe Jesus e faz uma oração, convidando Ele para entrar na sua vida. Se isso não acontecer, desculpa, mas você não é filha. Você é simpatizante, você gosta de Jesus, você é crente porque você acredita, mas você é filha quando você fala, Jesus, o meu coração de hoje em diante é teu, entra na minha vida. Eu escolho ser sua filha, porque Ele não invade a escolha de ninguém, Ele espera ser convidado.
Agora, eu acredito que a mulher dessa história carregava uma marca na sua história que a feriu e envolveu a paternidade de origem, gente. Nós não sabemos o que é. Ela pode ter ficado órfã, ela pode ter sido mandada para doação, ela pode tanta coisa. Para adoção, né? Não doação. Eu falei alguma coisa errada. Eu estava tentando aqui fazer uma... Falei, o que eu falei? Né? Mas, embora se doam crianças também, né? Às vezes isso acontece, mas, enfim, não era o caso. E alguma coisa aconteceu que comprometeu a cobertura de paternidade sobre essa filha. Tinha um buraco aí. E ela, né, provavelmente, esse vazio paternal acompanhou ela e fez dela uma mulher solitária, doente e infeliz. E certamente a sua história deve ter se desdobrado com quebras de relacionamentos familiares, não sei, mas alguma coisa aconteceu que comprometeu, né, a paternidade de origem. E isso foi tão sério que o corpo dela foi adoecendo por 12 anos, esse foi o resultado. E com muita frequência, com mais frequência do que a gente imagina, quando as filhas têm um problema sério com o pai de origem, né, o pai biológico, é comum essas filhas transferirem para Deus o mesmo sentimento. Se eu fui rejeitada pelo meu pai, certamente Deus me rejeita. Aí eu fico doente, faço uma oração, não sou curada, eu tinha razão, porque aquela irmã ali foi curada e eu não. Deus me rejeita. Não sei se ele é meu pai. Não consigo sentir que ele é meu pai. Enfim, então talvez ela tivesse passando por tudo isso. Agora, talvez você esteja perguntando, ok, pastor, eu li o texto. Né? De onde você tirou tudo isso? Sabe, gente, Jesus, ele sempre falou muito com poucas palavras. Quando Jesus a chamou de filha, se tudo isso que eu falei, por causa da minha imaginação, que eu acredito que aconteceu com ela, nessa quebra de paternidade, nessa dor na alma por causa disso, imagina o que é ser chamada de filha. Quando todo mundo te conhece como impura. No meio de uma multidão gigante, Deus escolhe você. Imagina o que foi isso. Então, Jesus, ele fazia muito com poucas palavras. E sabe, se esse é o seu caso, a gente nem trouxe aqui para te mostrar, mas a maioria de vocês já comprou meu livro, que fala sobre o desejo de todo filho, né, ser amado e dar prazer. Se você não é daqui, se você não tem, você precisa ler meu livro. Porque paternidade é a coisa mais grave na alma das pessoas dessa estação. E se nós não corrigirmos, não curarmos as doenças da alma por causa das falhas da paternidade de origem, nós vamos transferir essa paternidade para Deus e criar um bloqueio no nosso relacionamento. Isso precisa ser resolvido, para que a gente tenha, de fato, uma vida abundante, uma vida de filhas de Deus, né? Filhas do Rei. Nós não precisamos mendigar absolutamente nada, porque nós temos um Pai perfeito. Então, se você não leu o meu livro, passa lá, adquira um e leia, e depois faça o seminário de cura e libertação, que aí vai arrebentar com tudo de uma vez. Né? Então, eu imagino que em algum lugar essa mulher se sentiu desatendida pelos pais biológicos. E aí, quando entra o Pai Celestial, nessa única fala de Jesus, filha, anima-se. Ali, gente, o Pai resolveu a dor dessa alma através de 2 palavras tão simples. E sabe que história poderosa, a experiência dela foi muito além de uma cura física, de uma cura emocional. Aquela mulher, ela vivia reclusa, isolada da sociedade, e naquele momento ela é exposta, todos veem o seu milagre. Agora imagina, uma pessoa que não foi tocada por 12 anos por ninguém, é tocada por Jesus, mas essa pessoa que 12 anos não foi tocada por ninguém, certamente não foi ouvida por ninguém. Gente, quem é mulher aqui? Quem gosta de falar?
Imagina 12 anos calada. Termina no manicômio. Mulher precisa falar, sim ou não? Fala até demais às vezes. Brincadeira. Piadinha. E sabe, e naquele encontro maravilhoso com Jesus, todos param para ouvi-la. É a primeira vez em 12 anos que alguém se importa com a história dela e para ouvir. E naquele momento, a vida social, gente, é devolvida, é restaurada e devolvida para ela. Quem esteve aqui no Randy Clark? Não é sensacional quando alguém é curado? Gente, quando alguém é curado, o que você quer fazer com aquela pessoa? Abraçar, ouvir, pegar um pouquinho, sim ou não? Naquele momento tão simples, tão rápido, mas tão poderoso, aquela mulher também recebe de volta a sua identidade. A identidade dela é curada, ela já não vai ser mais apontada, lá vem a impura. Não, lá vem a filha. Quem é filha aqui? Levanta a mão. O anjo está passando, hein? Sabe, a revelação da paternidade de Deus removeu toda aquela opressão, toda aquela tristeza, aquela atmosfera que mantinha aquela mulher aprisionada, toda a depressão, opressão, enfermidade, foi tudo embora. O corpo estava livre outra vez e o Senhor pôde liberá-la com paz interior, paz para viver, paz para contar a sua história. E Ele libera essa mulher com um testemunho, acompanhado de uma graça para compartilhar esse testemunho. Aquela graça poderosa que acompanha todo aquele que teve um encontro com Jesus, que foi tocado pelo Senhor, e isso precisa ser derramado sobre outra pessoa, gente. Eu imagino essa mulher vivendo cada um dos dias delas, contando e contando de novo a sua história, orando pelas mulheres, libertando mulheres com a mesma graça que recebeu, curando mulheres com a mesma graça que recebeu. E nessa história, a paternidade celestial é o ápice, é o ponto mais alto. A doença fica pequena. E ser isolada, tudo fica pequeno quando você conhece o tamanho da paternidade do teu Pai dos céus. E ela vai falar disso, aí aproveitando, deixa eu orar para você ser curada, porque o que interessa é essa paternidade. E por que eu digo isso? Você deve estar perguntando aonde você leu tudo isso. Eu li o mesmo texto com você. Por quê? Até hoje, essa mulher prega através das páginas da Bíblia. Ela continua pregando para você que nem conheceu ela. A história dela, sobreviveu, aos séculos. E está aqui hoje confrontando sua vida, trazendo esperança, te trazendo para o mesmo lugar do encontro que ela teve. Agora, eu quero que você saia daqui com uma certeza. O seu encontro com Jesus, a sua experiência, o toque sobre a sua vida vai produzir um testemunho acompanhado de graça. E você precisa derramar isso sobre os outros. Pode ser, gente. Isso aqui agora completa a viajação na maionese. Pode ser que aqueles testemunhos de Lucas 6,19 não produziram ou não produziriam o que esse testemunho produziu. Porque Deus sabia que ela se derramaria sobre outras pessoas. Você precisa se derramar sobre outras pessoas. Gente, nesse salão, como a pastora Kelly falou ontem, se eu chamasse uma por uma para vir no microfone aqui e contar seu testemunho rapidinho, eu duvido que tenha alguém nesse salão que não tenha um testemunho. Todos nós temos uma história que você diz, isso aqui foi Deus que fez, não tinha como acontecer. Então, aquilo que Ele fez na sua vida precisa ser derramado sobre o outro. Sabe, na quarta-feira, o Randy Clark
estava aqui orando pelo pessoal, o grupo dele, enfim. Aí, no final, veio uma mulher, trouxe para mim uma outra mulher que estava com um problema de depressão, queria que eu orasse por ela. E eu falei, mas a equipe já orou? Ah, já orou, mas queria que você orasse. Ok, eu peguei na mão dessa mulher e falei assim, olha para mim. Eu falei assim, toda depressão, isso é a minha leitura segundo o pastor Eliane. Eu queria fazer uma mistura de pastora com psicóloga, mas não deu certo. Pastor Eliane. Toda depressão, no meu entender, tem uma raiz nas falhas da paternidade. Depressão é uma tristeza profunda por algo que não aconteceu lá que eu precisava. Isso me deprime, me entristece e eu vivo com esse vazio lá de trás. Geralmente tem a ver com rejeição dos pais, exclusão, injustiça, enfim. Eu olhei para ela e falei assim, olha, certamente os seus pais falharam com você. Ela começou a chorar, eu falei, acertei de novo. E aí eu pude orar com ela, levá-la a perdoar os pais, né? E ela saiu dali leve. Né, gente? Precisava fazer uma cura interior de verdade, mas não tinha tempo para isso. Então, eu quero te perguntar, né, para essa mensagem ficar pessoal, o que tem ferido a sua identidade de filha? O que feriu sua identidade de filha e você tem isso claro e que toque você precisa do Senhor dessa manhã para você sair desse lugar e ir para o próximo nível em Deus? Sabe, eu creio que Deus quer curar nessa manhã, isso que eu estou falando, e creio também que o Senhor quer trazer um fogo novo sobre o seu testemunho, aquele que você engavetou e parou de derramar sobre os outros, e pode ser que Deus dê um tempo na sua vida, Ele não está acrescentando coisas novas, porque você não valorizou aquilo que Ele fez, você parou de contar, e eu sinto que o Senhor vai trazer um fogo novo nessa manhã, para você reavivar, reativar essa graça que ficou engavetada sobre a história que você tem com o Senhor. Ele quer trazer isso e quando você for fiel nisso, Ele vai te colocar sobre muito quem recebe, diga amém. Sabe, as minhas 2 filhas foram resultados de milagre. Eu e Luiz, nós éramos considerados estéreis, porque os meus óvulos não saíam do ovário, eles se tornavam cistos, e os espermatozoides do Luiz, um não tinha cabeça, outro era quebrado, outro era incompleto, outro não chegava. Eu falei, meu Deus, fala sério, não tem um que salva. Né? Era desse jeito o negócio. E os que eram bonzinhos morriam antes de chegar. Eu falei, meu Deus, que desgraça. Né? E aí, gente, as meninas vieram por milagres. Milagres, assim, uma coisa fenomenal. Né? E a gente sabia que só podia ser menina. Porque os meninos, né, os espermatozoides meninos, vamos dizer dessa maneira, eles são rápidos, mas morrem antes. As meninas são lentinhas, mas vão, formosas, mas vão, e chegam. Eu tenho 2 meninas, porque os menininhos morreram, tudo no meio do caminho. Gente, o que eu tenho orado sobre mulheres que não podem engravidar, e têm recebido essa graça, porque o que eu recebi, eu sei a dor, eu sei o quanto eu chorei, eu sei o quanto eu sofri, eu sei o quanto eu investi nisso sem ter, porque isso custa caro, né? Deixando de comprar coisas que eu precisava, não é que eu queria, para investir em hormônios, e nada funcionou, e um dia Deus me deu um milagre. Quando Ele me deu, eu derramo sobre o outro. Não quer dizer que eu tenho o poder de fazer ninguém, né, gente? Não tenho esse poder, mas eu posso oferecer o que eu recebi com graça. Agora, eu recebi uma palavra, né, de um irmão aqui, que ele sentiu do Senhor, que nem todas as mulheres que gostariam de conceber, que gostariam de ser mães, serão. E isso é fato. Por quê? Não tem uma resposta. Mas nós precisamos entender que quando a gente vem para o reino de Deus, todas nós precisamos desenvolver maternidade.
né? O Senhor nos dá filhos espirituais, seja, às vezes, filhos através da adoção, sejam filhos espirituais que a gente vai encaminhar na fé. Esse lugar precisa ser, precisa funcionar na nossa vida, mesmo que Deus não nos dê. Gente, se Deus não tivesse me dado minhas filhas, eu teria continuado fazendo o que eu sempre fiz. E olha, duvido que alguém aqui teve mais filho do que eu. Só a Rede Jovem, quando a gente foi para o Uruguai, tinha 1.200 jovens. Eu toquei filho de muita gente. Tem muitos relacionamentos que foram restaurados aqui de filhos com pais, porque eu trabalhei nisso. Eu peguei aquela criança, aquela jovem, e fiz dela minha filha. Mas eu converti o coração dela para os seus pais, pela graça do Senhor. Então, eu sei o que é fazer isso, porque eu fazia isso antes de ter minhas filhas. Quando eu tive minhas filhas, eu só continuei fazendo o que eu sempre fiz. Então, todas nós precisamos ocupar esse lugar de maternidade na casa. Voltando para cá, o Senhor, então, Ele quer te abraçar com essa paternidade infalível que cobre toda a necessidade. Coloca a mão no teu coração. Fala bem alto: Deus é o meu Pai. Eu sou filha, filha amada. E eu termino com a nossa terceira história. Aos olhos naturais, essa é a pior história. Porque quando a morte chega e leva, né, um filho, acaba a esperança. E aqui a gente tem um pai desolado, né, arrebentado nas suas emoções, porque enquanto todos aqueles celebravam a cura daquela mulher, alguém chega e dá um golpe na alma de Jairo. Para de incomodar. Quem já ouviu essa palavra? Gente, pare de incomodar, é um golpe na alma. Sabe, ele fala: não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Em outras palavras, quando alguém fala para você, para de incomodar, significa que ninguém vai te atender, sofre sozinha, se vira, você não é tão importante para que alguém pare de fazer o que está fazendo para te atender, não incomode. Então, no momento de maior dor de Jairo, alguém fala para ele: não incomoda. O mestre está ocupado com alguém mais importante que você. Todos querem ouvir a história dela. Não, sabe, gente, são essas coisas que a nossa alma faz com a gente. Então, eu quero que você entenda, ninguém faz isso por mal. Mas como as pessoas que nós amamos podem ser tão insensíveis. Jesus não é assim. Ele sempre vai ter tempo para te ouvir. Ele sempre vai parar tudo para te atender. Ele tem a última palavra sobre a sua vida. Sabe, eu não sei com qual desesperança você chegou nesse lugar, mas Ele tem a última palavra. Amém? Ao ouvir isso, não incomode, sua filha morreu, né? Jesus, então, dá aquela olhadinha para ele e fala: Jairo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não duvida, apenas creia. Né? E é tão interessante que Jesus está lá no quarto com a menina e diz o texto assim: então Jesus a tomou pela mão e disse em alta voz: menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida. E aqui eu quero puxar a sua atenção para esse lugar. A pergunta que eu me fiz: por que Jesus não chamou a filhinha de Jairo de filha, mas sim de menina? Quem tem a resposta? Levanta a mão, eu vou te chamar aqui na frente. Pois é, eu não tinha. Eu orei, eu conversei com pessoas que eu entendo que são mais entendidas do que eu, fui para a sala de oração, né? E aí, uma noite, eu deitei na minha cama e, pum, veio a resposta. Eu falei: uau, faz todo sentido. Aí eu fui lá para o Luiz, né? Tirar da cara dele, falei: deixa eu te falar uma coisa que você não... Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Estava me sentindo, né? E aí o Senhor me disse: ela não precisava ser chamada de filha por 2 motivos. Ela se sentia filha e ela provou pessoalmente essa realidade. Agora, para comigo aqui.
Se você perguntasse para a Regina, né, a gente orou por ela essa manhã, onde está o seu filho? Que resposta você acha que ela ia te dar? Ela está nos... Ela está nos braços, ele está nos braços do Pai. Quando Jesus toca a menina e chama de volta, enquanto ela estava morta, para todos os que estavam ali naquele lugar chorando, inclusive rindo de Jesus, quando ele diz que ela não está morta, né? Ela estava nos braços do Pai, recebendo no seu corpinho a cura para voltar para os braços de Jairo. Fala a verdade, isso não é bonito? Não é uma revelação sensacional? Eu fiquei tão empolgada. Fui lá correndo, falei, Luiz, deixa eu te contar uma coisa. Consegue perceber aqui uma menina que tinha, que era duplamente amada? Amada por um pai que está fazendo qualquer coisa pela cura da sua filha. Gente, naquela época, Jesus era tipo o cara rejeitado nas sinagogas pelos líderes das sinagogas, pelos sábios, pelos fariseus, por aqueles que se julgavam mais que ele. Sim ou não? Esse líder faz o papelão de vir e se humilhar a Jesus, pedindo que Jesus curasse a filha dele. Quem está vendo aqui um pai que ama, que vai fazer qualquer coisa para salvar a sua filha amada? Certo? Mas ela também agora está nos braços do Pai, recebendo o amor do Pai dos céus. Então, quando Jesus fala, ela não está morta, certamente ele está vendo essa cena. Lembra, Jesus tinha um mundo espiritual aberto, ele via tudo, ele sabia tudo. Então, ele olha e fala, não, ela não está morta, eu estou vendo onde ela está, eles estão felizes lá, relacionamento de pai e filha. A menina não tinha nenhuma crise com filiação e paternidade, ela era filha, ela se sentia filha, ela era a filha que Jairo amava, mas ela também era a filha que o Pai dos céus amava. E que agora ela estava provando aquela paternidade. Então, quando ela está voltando, eu imagino, né, gente, que quando... Não, deixa eu falar uma coisa antes. Quando Jesus, então, toca a mão dela, qual era a melhor palavra para falar com essa menina? Ou o nome dela, ou menina. Porque filha, estava muito claro onde ela estava. Talvez você até confundia a menina. Quem está me chamando de filha se eu estou no colo do papai? Não vou, né? Não sei. Menina era a melhor palavra. Então, é como se ele falasse, ei, menina, vem cá. Chama atenção, olha para mim. E aí, quando ele faz isso, ele pega na mão, que aí eu imagino que é a mesma cena com a mulher que está prostrada no chão, falando por que tocou nas vestes dele. Jesus pega a mão e fala, menina, levante-se. Sabe, essa menina com certeza viveu cada um dos seus dias contando esse testemunho. Certamente porque também teve a sua história, de uma certa forma, imortalizada aqui na Bíblia. Provavelmente ela tocou a geração dela, mas a principal pessoa dessa história não é a menina, é Jairo. Jairo estava rodeado de pessoas que eram contra Jesus, ele era líder daquela sinagoga local, ele estava acostumado a ouvir as pessoas falando mal de Jesus, quem é ele, quem ele acha que ele é, vamos encontrar uma maneira de matá-lo, não é possível, quem esse cara está tumultuando a nossa realidade. Então, Jairo também precisava de um testemunho, acompanhado com uma graça, para que ele pudesse derramar isso sobre a vida de outras pessoas que pudessem crer como ele creu e ser abençoado como ele foi através da ressurreição da sua filha. Sabe, fica de pé comigo. Duas histórias cruzadas, duas filhas doentes, e como isso se aplica a você. Na verdade, a gente tem aqui 3 histórias. E a gente poderia até citar rapidamente, um falando de opressão maligna, outro falando de doença, uma pessoa que
a alma ficou ruim, né? E Jesus vai curar, né? Vai libertar o espírito, vai curar a alma como da mulher e cura também o corpinho como da criança. A gente tem no salão nessa manhã a presença do Cristo que quer curar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Sabe, gente, nas 3 histórias houve uma necessidade, um testemunho e uma graça para ser liberada. Quando o Senhor te liberta de opressões, sabe, eu não estou falando de ninguém ficar endemoniado. Quando eu me converti, gente, eu tinha opressões noturnas muito fortes, eu não sabia lidar com aquilo. Quando eu estava deitada na minha cama, eu estava quase dormindo, mas eu ainda estava acordada, não estava dormindo, alguma coisa vinha e me prendia. Eu só conseguia pensar e só vinha uma coisa na minha cabeça: o sangue de Jesus tem poder. Provavelmente ouvi isso em algum lugar e estava repetindo, né? E quando eu conseguia falar Jesus entre os dentes, um som mínimo, aquilo desaparecia. Eu precisava de libertação. Então, muitas de nós são oprimidas por causa de heranças familiares, histórias complicadas, pecados, seja o que for, precisa de libertação do espírito. Tem gente que foi tão ferida que precisa de cura na alma. Aquela mulher se ressentiu contra Deus. Por isso, Jesus a chama de filha. A criancinha só morreu, gente. O corpinho ficou doente. E ela foi curada. Eu não sei que cura você tem, que precisa nessa manhã, mas você precisa de um toque. Você precisa que isso produza um testemunho para você liberar sobre alguém. Abra suas mãos. Com quem o Senhor está falando nessa manhã? Quem sente que precisa de uma libertação no teu espírito? São pensamentos negativos, são coisas que não pode ser de Deus. Quem se identifica, levanta bem alta a sua mão. Quero orar por vocês. Seu nome é Repete comigo: Senhor Jesus, com a mão levantada, bem alta. Desculpa, as pessoas que levantaram a mão, desculpa. Bem alta, repete comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, eu declaro que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Eu declaro, Jesus Cristo, Ele é o meu libertador. Por isso eu tomo autoridade. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito maligno que tem vindo para oprimir o meu espírito, todo espírito maligno que sentiu a liberdade de me aprisionar, de me oprimir, de me enfermar, eu ordeno agora, em nome de Jesus, batam em retirada, vão para o lugar que Jesus determinar. Eu cancelo, em nome de Jesus, toda maldição que me alcançou ou que me alcançaria. Em nome de Jesus, o mesmo Jesus que libertou aquele homem em Gadara é poderoso para trazer paz ao meu espírito e me libertar de todo pensamento, sentimento maligno. Eu mando embora da minha vida todo espírito de morte, depressão, ansiedade. Em nome de Jesus, eu ordeno fora da minha vida. Levanta as duas mãos agora e diga: eu pertenço a Jesus Cristo. Essa é a minha declaração de fé. Eu convido Jesus para as minhas noites, para um sono tranquilo. Eu convido Jesus para trazer paz ao meu espírito.
Em nome de Jesus, eu oro, eu recebo. Dê um aplauso para o Senhor. Digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor. A pastora Kelly já fez isso ontem, mas eu quero marcar isso com essa história. De novo, abra suas mãos, feche os teus olhos. Mesmo que você tenha vindo aqui na frente ontem, eu vou te pedir para você levantar a mão de novo. Mas quem tem dificuldade ou tinha de se sentir filha, levanta bem alto a sua mão. Quem tem sentido a sua alma sendo atacada com sentimentos que não podem vir do coração de Deus, levanta bem alto a sua mão. Você se sente injustiçada, rejeitada, mal amada? Isso. Repete comigo: Senhor Jesus, ontem eu recebi a minha cura. E hoje eu declaro, em nome de Jesus, eu sou filha. Eu tomo autoridade no nome de Jesus e eu dou autorização à minha alma de também se sentir filha. Então, eu sou filha. Fala alto. Eu sou filha. Fala com convicção. Eu sou filha. E eu me sinto filha. Assim como a menina de Jairo. Eu sou filha. Eu me sinto filha. E se eu fui ferida, como a mulher do fluxo de sangue, nessa manhã eu me declaro totalmente curada pelo poder do nome de Jesus. Eu mando embora da minha vida todo ressentimento em nome de Jesus. Eu declaro nessa manhã que estão perdoados todos aqueles que me ofenderam. Eu perdoo. Eu escolho perdoar os meus pais por toda falha na paternidade e na cobertura sobre a minha vida. De hoje em diante, eles não me devem mais nada. Eu sou livre, eles são livres, em nome de Jesus. Dê um aplauso para Jesus. Nas alturas, sua glória aqui está, Senhor. A menina meu louvor. só estava doente. Ela só precisava de cura. Ela não precisava se sentir filha, porque ela já era filha. Já se sentia filha. Ela tinha uma doença no seu corpo. Quem tem uma doença hoje que você diz: eu quero ser curada, levanta bem alta a sua mão. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veio para curar os enfermos. Nessa manhã, nós oramos sobre as suas filhas, declaramos cura em nome de Jesus, cura sobrenatural. Manda do seu fogo, Jesus. Manda do seu fogo. Faz queimar agora toda doença. Senhor, nós tomamos autoridade no teu nome. Mandamos embora todo espírito de enfermidade e ordenamos cura nesse lugar. Se você pode, coloca a sua mão sobre a sua enfermidade. Se você não pode colocar, coloca no seu coração. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo cura sobre essa parte doente. Declaro em nome de Jesus, eu recebo a cura que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida nessa manhã. Eu recebo por fé em nome de Jesus. Dê um aplauso para Jesus. E eu quero orar por mais uma coisa. Quem aqui tem um testemunho que precisa ser liberado uma graça para reativá-lo, uma nova graça?
Quem tem um testemunho, levanta bem alta a sua mão. Eu vou orar por uma nova graça. Não significa que você levantou a mão e que você não tem graça, você não está fazendo a sua tarefa de casa. Não estou falando isso. Eu quero fogo sobre o seu testemunho. Eu quero graça redentora através do seu testemunho. Eu quero que o seu testemunho carregue uma graça que faça diferença quando for derramada sobre alguém. Levanta bem alta a sua mão. E eu vou fazer uma coisa. Todo mundo levanta a mão. Quem não levantou, levanta essa mão também. Porque se você não tem um testemunho, você vai sair daqui com um. Pai, nessa manhã, nós te pedimos uma unção nova sobre aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida, sobre o testemunho do passado, sobre o testemunho do presente e sobre o testemunho que virá no futuro. Eu te peço nessa manhã, seja liberada uma graça abundante, Senhor, em nome de Jesus, para que quando a história de cada um for compartilhada, Senhor, ela se transforme em vida, redenção, graça redentora, graça que cura, graça que liberta. Senhor, nessa manhã, nós enviamos essas mulheres para aquele caminho que o Senhor mostrou nessa manhã, onde elas vão sair do caminho, uma trilha vai ser aberta e elas vão voltar dessa trilha com outra mulher para o caminho grande. Senhor, nessa manhã eu libero essa unção sobre as minhas irmãs, em nome de Jesus. E eu termino com isso. O verdadeiro cristianismo, deixa eu ver como que eu falo isso direitinho para não falar bobagem. Perdi minha frase linda, maravilhosa. Vou falar bonitinho, vou tentar falar bem bonitinho. Todo cristianismo verdadeiro precisa ser acompanhado por experiências. E deixa eu te dar um exemplo. Eu ouvi um pregador falando isso e eu achei maravilhoso. Se Noé não tivesse tido uma experiência com Deus, ele teria morrido afogado. Sim ou não? Se Pedro não tivesse tido uma experiência com Deus, ele teria passado a vida dele cheirando a peixe. Sim ou não? Se Adão não tivesse tido uma experiência com Deus, ele teria sido apenas pó da terra. Quantos estão entendendo que experiência faz diferença? O Senhor quer dar experiências para você, para que você compartilhe o testemunho verdadeiro. Abra suas mãos de novo. Pai, nessa manhã, nós liberamos sobre as suas filhas experiências com o Senhor, encontros com Deus, experiências com o Espírito Santo, que vai dar para elas uma vida extraordinária. Nesses dias o Senhor tem dito que o Senhor vai levantar as suas mulheres nessa geração, o Senhor vai levantar as suas filhas nessa geração, filhas santas, separadas, consagradas pelo Senhor, para cumprir uma grande missão. Nessa manhã, nós abençoamos as suas filhas, declaramos em nome de Jesus que tem muito fogo sobre a vida dela. Gente, eu vejo fogo sobre a sua cabeça. Eu vejo labaredas de fogo sobre a sua cabeça. Levanta as suas mãos. Eu vejo labaredas de fogo sobre as suas mãos. O Senhor está te chamando para tocar, para queimar na sua presença e para jogar fogo sobre as mulheres que Ele vai colocar no seu caminho. Você precisa se posicionar nessa estação como uma mulher de fogo. A gente vai cantar essa canção e eu quero que você cante como mulher incendiada por essa presença. Glória
Pastora Mari, cadê você? A gente vai ter um intervalo agora? Tá, então só mais um pouquinho. Vem vindo, mas só mais um pouquinho. Eu quero orar por você mais uma vez. Abra suas mãos. Pai, nessa manhã, nós fazemos um compromisso de sermos mulheres responsáveis com a adoração. Levanta bem alta a sua mão. Diga: eu te adorarei todos os dias da minha vida, em cada momento da minha vida, eu te adorarei. Continua com seus olhos fechados, pode baixar as suas mãos. Talvez você esteja aqui e você me diga: mas eu pensava que eu era filha de Deus, porque eu temo a Deus. Mas de fato eu nunca fiz uma oração pública recebendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Nessa manhã eu quero fazer isso publicamente. Se você é essa pessoa, levanta bem alta a sua mão, porque eu quero orar por você rapidinho, que o nosso tempo já estourou. Não quero demorar muito, mas eu não quero que você saia dessa conferência sem a receber Jesus como seu Senhor. Eu vejo sua mão aqui, mais alguém. Talvez você diga: eu me afastei, eu não tenho sido tão frequente. Vejo sua mão, mais alguém. Eu quero voltar para Jesus. Se esse é o seu caso, vem aqui na frente rapidinho, porque eu quero orar por você. Rapidinho, não demora não, porque agora é aquela hora dos presentes, eu acho. Então você precisa ser rápida, senão, se não tiver tempo, a gente vai cortar os presentes. Você talvez diga: não levantei a minha mão, mas eu também gostaria de ir. Vem correndo, não demora não. E se você tem dúvida da sua salvação, eu acho que sim, eu acho que não. Deixa eu fazer uma outra coisa com você. Se você morresse agora, pum, veio uma rajada do céu, matou você. Agora. Quem não sabe se iria para o céu, levanta a mão. Quem não tem certeza? Alguém não tem certeza? Se você não tem certeza, vem, porque se a rajada vier, não sei para onde você vai. Se Jesus voltasse agora, quem tem certeza que subiria com ele, levanta a mão. É isso aí. Dê um aplauso para Jesus. Fala: obrigada, Jesus, porque eu iria. Não tenho nenhuma palavra profética de rajada do céu. Fica tranquila que Jesus não precisa de você aqui. Vocês que estão aqui na frente, vem mais juntinho aqui. Olha para mim. Eu vou fazer 60 anos ano que vem. Não fiz botox, nunca fiz plástica. Passo uma base para esconder umas manchinhas, mas não me maqueio. Com meus 22 anos eu estava aí na frente, fazendo o que vocês estão fazendo hoje. E esse momento é tão importante, porque todas nós somos donas de uma história. E não tem história sem dor. Não tem história sem sofrimento. Não tem história que a gente dá conta sozinha. Por isso que a gente precisa desabafar com a amiga. Todas vocês são filhas de pais que falharam em algum nível. E nessa manhã o que eu estou te oferecendo é um pai que não falha. É um pai que é suficiente para acrescentar na sua vida aquilo que os seus pais biológicos não puderam dar. E eles não deram porque eles eram malvados na sua essência. Eles não deram porque eles não tinham para dar. Eles não deram porque também não receberam. Eles deram o que eles tinham de melhor. Mas talvez o melhor foi tão insuficiente para vocês. E nessa manhã, eu sinto um convite do Senhor. Sabe? A sua mão aqui. Qual o seu nome? Carol. Eu sinto Jesus te perguntando: você me deixaria acrescentar na sua vida o que os seus pais não puderam te dar? Sabe, essa pergunta Ele está fazendo para você. Está fazendo para você. Vem cá. Qual o seu nome? Ana. Ele está fazendo a mesma pergunta para você. Você quer dar esse direito para Ele?
Você quer dar esse direito para Ele? Você quer dar esse direito para Ele? Sabe, nessa manhã, o que Ele quer saber é se Ele pode ser seu pai. Do lado dele, Ele quer ser. Mas Ele só será se você disser, eu quero. Quem quer nessa manhã? Levanta a mão, diga, eu quero. Olha para mim, diga, eu preciso. Então, repete comigo, Senhor Jesus. Nessa manhã, eu coloco o meu coração nas tuas mãos. É um coração ferido. É um coração com muitas necessidades. É um coração que precisa desesperadamente de um pai que me entenda, que me cura, que me ouve, que me ajuda, que me acompanha. Nessa manhã, eu recebo o Senhor Jesus em meu coração, como meu Senhor, como meu Salvador, porque Jesus Cristo é o único caminho que me dá acesso ao coração do Pai. Senhor Jesus, nessa manhã, entra no meu coração, escreve uma nova história com a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, em nome de Jesus. Agora olha para mim. Essa oração é tão simples, mas agora, Ana, ele escreveu o seu nome no livro da vida. E ele escreve lá, Ana, minha filha. Sabe, Carol, ele faz a mesma coisa com você. E com cada uma de vocês, ele conhece vocês pelo nome. E ele é tão bom, ele sabe que a gente não dá conta dessa caminhada sozinha. Então ele coloca um grupo de apoio, uma família que vai derramar sobre vocês o que ele já fez com elas. Eu queria que vocês virassem para lá, porque elas querem receber vocês. Aleluia, aleluia. Elas vão sair com alguém?